Batalha Cabeluda. Entre as principais tribos estavam os Boios, Éduos, Helvécios, Arvenos, Belgas e muitos outros, formando uma malha de tribos numerosas e compostas de guerreiros brutais. Os romanos sempre foram muito atentos para as fraquezas militares e políticas dos outros povos. César soube se aproveitar dessa instabilidade entre as tribos e começou sua campanha se aliando à tribo dos Éduos. Os Éduos viviam na região da Borgonha, na atual França, e se sentiam ameaçados pelas tribos dos Helvécios e Arvenos. Os Helvécios, juntamente com as tribos dos Boios e Tulíngios, haviam iniciado uma grande migração, partindo da Suíça e atacando aldeias que pertenciam aos Éduos. Quando César ofereceu suas legiões para ajudar e conter os Helvécios, o líder dos Éduos, chamado Mihorben, ficou muito satisfeito e aceitou sem muita oposição a ajuda romana. A batalha que se seguiu ficou conhecida como a Batalha de Bibracte. Mesmo os romanos estando em menor número, sua superioridade tática e suas formações disciplinadas foram capazes de repelir os celtas que atacavam com uma fúria impiedosa. Por fim, o exército romano, que estava em terreno mais elevado, conseguiu sobrepor os celtas e, mandando a cavalaria circular a batalha, conseguiram atacar a retaguarda celta, onde estavam os suprimentos, obrigando-os a se render. Depois da batalha, muitos celtas foram poupados e libertados, com a condição de que voltassem para suas terras próximos ao rio Reno, onde deveriam defender as fronteiras contra os invasores das tribos germânicas. Algum tempo depois, César e suas legiões ajudaram a repelir os germânicos. Com isso, os romanos conseguiram o que buscavam: ter acesso livre para o território gaulês. Mihorbain, o rei dos Éduos, acrescentou cerca de 3.000 cavaleiros celtas ao exército romano, alimentando a força e a confiança da legião de Júlio César. Muitas batalhas foram travadas nos 6 anos seguintes, e algumas tribos seguiram o exemplo dos Éduos, se aliando ao exército romano. Essas tribos eram sempre seduzidas com promessas de riqueza e comércio com Roma, ao mesmo tempo que aproveitavam a chance de acabar com tribos inimigas e resolver antigas rixas de sangue. Apesar de sua coragem em batalha, os celtas não formavam um exército disciplinado. Seus guerreiros lutavam de maneira individual, contando com sua força, agilidade e selvageria para atacar as formações romanas. Como isso não estava dando certo, passaram a usar táticas de guerrilha, atacando as legiões de surpresa durante a marcha ou à noite. Mesmo assim, o avanço de Roma era implacável. Demorou um tempo para que os reis das tribos restantes percebessem o que estava acontecendo. Logo, as promessas romanas se tornaram ameaças. Os celtas se viram presos em uma teia de aranha, construída com suas próprias ambições. Por volta do ano 53 a.C., os celtas belgas da tribo dos Eburões se revoltaram contra as exigências de Roma, que precisavam alimentar suas legiões e, para isso, queriam a colheita dos Eburões. O rei dos Eburões se chamava Ambiorix. Ele incitou seus guerreiros a erguerem suas armas contra os opressores, formando a chamada Revolta de Ambiorix. Para conter essa revolta, César enviou os comandantes Quinto Titúrio Sabino e Lúcio Aurunco Leio Cota, no comando da 14ª Legião Gêmea, e um destacamento de 5 coortes, o que dava cerca de 7.500 homens. Mas, para a surpresa dos romanos, os celtas belgas haviam recrutado um número espantoso de guerreiros. Não se sabe o número ao certo, mas especula-se que fossem cerca de 4 celtas para cada soldado romano. Os romanos foram atacados de surpresa durante a marcha, em uma região conhecida como a Tua Tuca, com as forças de Ambiorix surgindo de 2 direções diferentes. O resultado foi um massacre. Quase todos os soldados romanos foram mortos, inclusive os 2 comandantes enviados por César. Esse evento foi chamado de um massacre de Atuatuca. Os poucos sobreviventes relataram o terror que presenciaram, e Júlio César escreveu em seu diário: de todos os gauleses, os belgas são os mais bravos. A revolta chegou ao fim com a chegada de César e seus 50.000 soldados. Praticamente todas as tribos celta-belgas foram massacradas e suas aldeias e plantações saqueadas e queimadas.
Ambiorix e alguns de seus homens conseguiram atravessar o rio Reno e fugir em direção à Germânia, mas nunca mais foram vistos. A revolta de Ambiorix despertou uma espécie de sentimento nacionalista entre os celtas. Muitas tribos começaram a deixar suas diferenças de lado e se unir contra a opressão romana. Boa parte dessa nova resistência foi organizada pelos druidas. A união das tribos na Gália sempre foi algo temido pelos romanos, e neste ponto, isso facilmente estava acontecendo, e um jovem príncipe assumiria a responsabilidade de lutar pela liberdade de seu povo. Vercingetorix foi um príncipe filho de Silo, o rei dos Arvenos. Seu nome significa o chefe dos grandes guerreiros. Os Arvenos eram uma das tribos celtas mais ricas e desenvolvidas. Boa parte dessa riqueza vinha de sua aliança com Roma. De fato, o próprio Vercingetorix